para falar um pouquinho sobre o trabalho que ele vem fazendo e trazer essa reflexão aí da nossa caça aos fantasmas da ditadura. Bem, boa noite a todos os companheiros, todas as companheiras. Primeiro, agradecer ao Cid Faria, histórico, lutador da nossa classe, e agora coordenando o Centro de Memória, para nós tem um valor extremamente importante. Não é apenas um símbolo de um nome, mas é uma batalha contra os nossos alvoroços. Então, esse é o debate que tem que ser enfrentado. Primeiro, dizer que eu não sei cargas d'água, eu sempre um pouco revoltado, porque eu sou migrante, expulso do Ceará, muita seca, muita miséria, muito sofrimento, na década de 50, pau de arara, em condições hostis. Portanto, eu observava muito criança, ficava pensando, às vezes eu ia na igreja, tinha aquelas santas e santos bonitos, todo mundo de olhos verdes, penteado, até brilhava. Eu ficava olhando, virava o olhar para o outro lado, olhava para o nosso povo, pé descalço, sofrido, roupa bagunçada, suja, muitas vezes ia lá cansado, suado, e eu sentia que tinha alguma coisa errada naquele negócio. Quer dizer, isso representa o que e quem? Não é a representação do que eu estou observando no cotidiano. Pulando um pouco na história, eu sempre me preocupei com isso. Eu me recordo, quando comecei a lecionar, comecei em 85 em Diadema. Não se recorda aqui? Diadema era uma espécie de patinho feio, município patinho feio da região, porque ele estava num atraso violento. As ruas tipo sem asfalto, sem pavimentação asfáltica, a saúde das mais precárias possível, os governantes a vida inteira saqueados, cofre público, mas aí quando o Gilson ganha, depois outros também ganham, o Tonhão que se torna vice-prefeito também, que é professor. Aí nós começamos, Diadema passou a ser uma espécie de farol, que ajudava a refletir no campo da esquerda. E eu lecionava em Diadema, e lá tinha uma escola chamada Filipe Miller. Vocês sabem, conhecem. E eu peguei umas aulas lá, era título precário, como hoje é o categoria O, que é da educação, sabe o que eu estou falando? Naquela época eu era ACT, admitido em caráter temporário, uma dita lei 500/74, que foi utilizada para poder socorrer as pessoas que estavam numa crise grande de meningite. Que depois essa lei foi extensiva também à educação. E aí eu, conversando com os alunos, falei, vamos ver se a gente muda o nome dessa escola. Não tem sentido, ter uma escola com o nome de Filipe Miller e a gente achar sem menor questionamento, ninguém perguntar nada, por que esse nome, de onde que veio, o que ele fez, Aí agora, cara, até assim, ficou um pouco inflamado, vou fazer. Mas logo fui defenestrado, Fiz uma parte do lado, passou um pouco, a diretora mandou recolher, e logo me mandaram embora da escola também. Falei, esse cara aqui não é bem-vindo na escola, porque ele está ficando e atentando aqui, abrindo a cabeça da garotada para poder tirar o nome de um representante deles, Então não sabe que o Miro foi, o cara da polícia que na época do Getúlio, ele entregou de bandeja, Olga Benário para ser assassinada, Então todo mundo sabe disso. E a nossa ideia é exatamente essa, mudar de Filipe Miller para Olga Benário, o nome da escola. Ou seja, passaram anos, recentemente eu fiquei sabendo que eles mudaram o nome de uma outra mulher, mas não foi do ponto de vista político, foi do ponto de vista menos mal porque o que tinha Filipe Miller não dava.
Aí depois eu acabo entrando, fui eleito em 88 vereador, fui posto em 89 em São Bernardo do Campo. Aí eu chego à Câmara Municipal já com estranhamento. Eu chego lá, já o povo, todo mundo, em maio, todo mundo acendendo vela, rezando missa para a princesa Isabel. Eu falei, tem uma coisa errada nesse negócio. Porque era assim. A princesa Isabel era, né, a redentora. A redentora. Eu falei, tem alguma coisa errada. E eu comecei a falar, gente, nós precisamos rever essa história. Na verdade, eu sei que quem lutou para libertar os negros, fizemos guerra, quilombos, organizações, foi Zumbi dos Palmares. Aí eu fui, você tem noção como esculhambaram comigo em plenário. Não, tudo gravado em nota sagrada. Eu disse, não vou ficar bem calado diante disso. Até que em 89 nós conseguimos, naquela época o PT ganhou as eleições, era o Maurício Soares prefeito, nós conseguimos passar o projeto de lei que a cidade era obrigatória, então, a partir de 1989, a todos os anos, fazer atividades no mês da consciência negra. Foi um avanço danado. Na primeira sessão da Câmara Municipal, tem a foto até hoje. Estava eu do lado, o Domair, um professor de filosofia de Diadema, Deusdete, e o Manuel Anísio. O Maurício, acho que por preconceito racial, não sei, que também falou, mas ele mandou o negro, que foi o Manuel Anísio, que era negro, foi vereador, ele mandou o Manuel Anísio para representá-lo nessa atividade. Que eram umas 20 pessoas. Hoje o povo comemora, tem o mês da consciência negra, tem atividade na cidade, e essas pessoas nem sabem de onde veio o enfrentamento daquelas lutas. Mas eu fiz mais do que a minha obrigação. Também fiz, na cidade de São Bernardo do Campo, eu me incomodava com os nomes das ruas que tinha lá. Me incomodava muito. Aí eu acabei, em vilas em São Bernardo do Campo, que todos os nomes de denominação eu acabei fazendo junto com os moradores. Botava o nome das ruas de quem? Do seu Zé das Couve, da Dona Maria, do seu Joaquim, não sei o quê. Os vereadores falavam para mim, mas esse povo, qual é o currículo desse povo? Eu falei, pergunta para os 10 filhos dele. Pergunta para os 20 irmãos que ele tem. Pergunta como eles sobreviveram e estão vivos até hoje. O herói para nós não é o cidadão de gravatinha. O herói são os pais para aqueles filhos que organizaram e estão vivos e lutando. Então, ou seja, tentamos inverter essa ideia, porque as disputas ideológicas estão em todos os patamares. Enfim, aí fizemos, até mesmo as vilas em São Bernardo do Campo que nós ajudamos na ocupação, várias vilas que nós ajudamos nas ocupações também. Nós fazíamos o seguinte, nós ocupávamos a terra, me lembro, por exemplo, 3 vilas aqui que nós ocupamos a terra. Nós ocupamos a terra, a Assembleia votava o nome da vila e depois a gente votava o nome das ruas. Coletivamente votava e eu levava para a Câmara e referendava do ponto de vista da legalidade. Então nós temos lá a Vila Silva, uma companheira batalhadora, pobre nordestina, deu o nome de uma vila. Lá nós temos a Vila Natanael, foi um companheiro que foi assessor que trabalhou comigo, um aguerrido lutador que morreu aos 34 anos, de um AVC fulminante. Está lá o nome da vila de Natanael. E aí, de tanto politizar isso, o povo lá um dia, numa ocupação que teve lá no Jussara, aí teve uma ocupação, eu falava na cabeça do povo que a gente tinha que escrever uma nova história. Aí o povo um dia votaram lá, dentre umas 8 propostas, apareceu uma senhorazinha, Emília, que estava com câncer, uma ocupação terrível na época do PT. Ele propôs expulsão do partido porque eu apoiei a ocupação. Eu aprendi isso com vocês, agora vocês querem expulsar por quê? Aí, na hora de definir o nome da rua, veio lá uma senhorazinha, ela estava com câncer, muito fragilizada, mas era uma guerreira. O primeiro barraco que a gente fez, me lembro às 3 horas da manhã, foi o primeiro barraco, foi o barraco dela, que serviu como quartel-general ali para nós. E ali o que aconteceu? Na hora de apresentar o nome, falou, eu tenho um nome da Assembleia. Aí fui lá na Assembleia e propôs o nome. Qual é o nome da senhora? Tinha Vila Nova, Vila não sei o quê. Eu falei, eu vou apresentar um nome chamado Vila do Alto. Aí eu fiquei, falei, o que essa mulher? Aí o pessoal falou, então a senhora explica o nome.
Explico. O Alves, companheiro, o Alberto Souza, os outros vereadores que vêm aqui, falam que o pobre tem que escrever sua história. Tem que escrever sua história. Eu falei, eu estou de acordo. E tem que valorizar o seu povo e seus lutadores. Eu falei, tudo bem. Ela falou, e quem é que luta aqui com a gente para enfrentar a polícia no dia a dia? Ela falou assim, quem luta com a gente aqui é o seguinte, no geral, quem é o nosso defensor que nós conhecemos? É o Lula. E quem tem aqui que dorme com a gente, enfrentando a polícia a qualquer hora da noite para poder a gente não sair para não perder o terreno? É o vereador Aldo. Ele foi lá e teve a criatividade de botar o nome do Lula com o meu e botaram o nome da vila, está até hoje lá. Né? Então, ou seja, é uma busca de reescrever uma nova história na perspectiva dos excluídos, dos explorados. Dos explorados. E aí, chegando à Câmara Municipal para não me alongar, porque depois tem o doutor Jairo que vai falar das ações que ele também, como advogado, está nesse momento apresentando em São Bernardo do Campo, nós nos deparamos com esse problema também na Câmara Municipal. Eu fui uma vez, tinha um problema de uma antena celular, que tinha um estudo, que eu inclusive ajudei muito, que era uma antena que ela causava câncer no entorno da comunidade. Aí eu tinha uma antena lá, me levaram para lá, e o pessoal falou, é na Vila Mussolini. Eu falei, o que é isso, cara? Na Vila Mussolini. Aí eu fui lá, fiz uma oportunidade, discuti uma antena, voltei para a Câmara e fazer o seguinte, olha, isso não está certo, eu vou propor mudar o nome dessa vila. Né? Aí eu apresentei um projeto dele, propôs mudar o nome da vila, e aí propus, Olga Benário. Né? A partir de agora, a vila deixa de ser a sua denominação de Mussolini para ser São Bernardo do Campo. Apanhei, né, igual né, animal abandonado na rua. E não deixaram aprovar. Mas está lá consignado o projeto que nós fizemos. Na ocasião, o próprio Vicentino, na época de campanha, ele falou que também concordava, ele era candidato a prefeito, concordava que mudasse o nome da vila Mussolini, porque ele também achava que não tinha sentido a cidade operária como a nossa, numa região como a nossa, ter uma vila com essa denominação. Mas ele achava que ele queria ver outro nome, né, assim, vinculado à Itália, enfim. Mas divergimos, não fizemos a polêmica, mas está no Diário do ABC, você vai lá e pesquisa no Diário do ABC. Por que eu estou dizendo isso, companheiros? Porque eu acho importante dar esse combate. E mais do que isso, lá tinha as homenagens às pessoas ilustres da cidade. Qual que era a personalidade que eles homenageavam com a medalha? Porque a medalha que até agora existe. Esses dias eu vi um juiz sendo homenageado com a medalha João Ramalho. Aí eu levantei a história de João Ramalho e falei o seguinte, esse cara foi traficante índio. Um dos papéis de João Ramalho era, ele subia a serra, ficava aqui, onde que hoje diz que é Santo André, e ele fazia o tráfico de índio nessa região, era responsável para traficar os índios nessa região. E é nome de medalha, para vocês verem como que as coisas... Né? Eu propus acabar com o nome da medalha João Ramalho, né? Porque eu achava que era um escárnio você homenagear alguém, ter uma denominação de homenagem para uma pessoa cuja figura central era um traficante de índio. Né? Além de ter sido degradado em Portugal, jogado em alto mar, aparece por aqui em 1508 e acaba, né, tendo uma vida aí, não sei quantas companheiras, no banho do conhecimento, um debate memoral. Ou seja, eu estou dizendo isso porque o mandato de vereador, que tem uma perspectiva histórica, que tem compromisso, ele pode fazer muitas coisas numa cidade. O mandato de deputado também dá para fazer muita coisa. Eu me lembro que na Assembleia Legislativa também o deputado apresentou um projeto também dessas mudanças de denominações. Então, o Mussolini me entregou, fizemos um projeto, depois fomos debater o problema da 31 de março, que tem ali do lado da Mercedes-Benz, São Bernardo, e também tem a Castelo Branco.
A argumentação deles foi de que não era possível fazer isso, porque o Mussolini não era o bendito, né? O Benedito não era ele, mas era o senhor que tinha o nome de Mussolini, que, portanto, era o senhor da população. Falei, até simples dizer, mas também não tinha outro nome para escolher, tinha que ser esse, né? Tinha que ser esse nome para escolher. E aí, o que aconteceu? Tem um companheiro nosso, que é o Diego Cano, professor de História, e ele fez o TCC dele, o trabalho de conclusão de curso, do curso de História da Fundação, ele fez sobre exatamente aquilo Mussolini e a questão dos nazistas e fascistas que, depois da guerra, migraram para o Brasil. Aí ele levantou tudo isso. E ele levantou de que não tem esse negócio de que foi por um acaso esse nome colocado lá. Não. Ele levantou que os nomes das ruas eram exatamente, as denominações das ruas são de pessoas, dessas pessoas que foram, né, expulsas e vieram para o Brasil, inclusive pessoas vinculadas a toda a forma de opressão nazi-fascista. Então, assim, acho importante esse debate, viu? Acho importante esse debate, porque a gente está acostumado a achar que talvez é um debate secundário, uma conjuntura como essa. Não, faz parte do povo da luta dos trabalhadores. Tá certo? Escrever a história na perspectiva dos pobres, nas perspectivas das companheiras, dos negros, dos operários, dos socialistas, dos comunistas, é um dever nosso. Porque não dá para a gente pensar nós estarmos no socialismo e nós ficarmos homenageando os nossos avós da extrema-direita. Não tem sentido isso. Então a história tem um processo completo, que é você mudar os meios de produção, fazer um processo revolucionário através da mudança, da superação dos meios de produção, e mais do que isso, também consignar na memória coletiva, na memória que nós temos que disputar as memórias coletivas, consignar a história a partir dos nossos lutadores, dos nossos efetivos representantes e das pessoas com as quais nós temos intimidade, conhecimento e reconhecimento pela sua história ao longo da classe trabalhadora. Então é um pouco essa reflexão que nós precisamos fazer entre nós. Eu estava vendo agora há pouco falando da Casa Grande. Aqui é a Avenida Casa Grande. Não é a Avenida Senzala. Por que era Casa Grande? Claro que pode ter uma explicação, simplória, de achar que não foi. Nós não pensamos nisso. Mas na história não tem neutralidade. Do ponto de vista da história, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista filosófico, toda e qualquer elaboração ou propositura, ela tem influência por quem quer que seja, por menor que seja, mas ela tem uma influência efetiva que predomina na cabeça e na história daquele povo. Então, queria parabenizar todos e todas por essa reflexão. Não vou falar muito porque acho que todo mundo tem estão também assim, ávidos para falar. Eu acho importante, vocês estão de parabéns por essa iniciativa, viu? É uma iniciativa fantástica, nós vamos ter que pensar em como nós podemos colaborar com a iniciativa que estão fazendo de Centro de Memória, a partir de quem? A partir dessa perspectiva dos lutadores da nossa classe, de reescrevermos uma nova história na sociedade brasileira de hoje. Um abraço a todos e estamos à disposição para eventuais dúvidas ou perguntas. Muito obrigado.